Os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Isaías 40:31. Oi, meus amores, tudo bom com vocês? Nesse domingo a gente vai dar continuidade à nossa história sobre Moisés. Lembra que a gente começou semana passada? Então, a história de Moisés, ela começou, com ele sendo encontrado pela princesa, devido àquele decreto que o rei tinha colocado de matar todos os meninos hebreus que nascessem no Egito. E aí a mãe de Moisés foi lá, fez uma cesta, colocou ele no rio, e a princesa, que era filha do rei, encontrou e cuidou de José. Então, José cresceu, como um egípcio. Ele cresceu no palácio, foi ensinado como se fosse um egípcio, e ele cresceu bem forte, feliz e tudo. Só que quando ele cresceu, ele percebeu que o povo hebreu ele era muito castigado. E ele se indignou, um certo dia, de ver que um egípcio estava batendo um hebreu sem necessidade nenhuma, sem motivo nenhum, só por diversão. E aí ele foi lá e matou um egípcio e escondeu o corpo, debaixo da areia, tudo, pra ninguém saber. Aí, passado alguns dias, um dos egípcios acabou descobrindo e, quando ficou sabendo, ameaçou o Moisés. E assim que Moisés foi ameaçado, ele teve que fugir do Egito, porque o rei queria matar ele. Então ele teve que fugir para uma cidade chamada Midian. E lá ele encontrou um homem chamado Jetro, que ele era como se fosse o sacerdote naquela cidade. E como ele encontrou, esse sacerdote? Foi da seguinte maneira. Ele estava ainda quase chegando perto daquela cidade de Midian, e ele encontrou as filhas de Jetro, que elas eram pastoras de ovelhas, sabe? Elas cuidavam das ovelhinhas, levavam as ovelhinhas para beber água, dava comida, pastoreava as ovelhas do pai delas. E acabou chegando outros pastores de ovelha e não deixaram elas dar água para as ovelhinhas dela, e o Moisés foi lá e defendeu elas, e elas levaram ele para o pai. Assim que chegou lá, Jetro ficou muito agradecido, tudo, e Moisés acabou casando com uma das filhas de Jetro, chamada Zípora, e ele teve 2 filhos com ela. Moisés, ele foi muito ensinado lá, ele foi instruído por Jetro, que o Jetro era um homem de Deus, era um homem muito sábio. E ele foi instruído por Jetro, porque ele não conhecia nada sobre Deus ou a religião, dos hebreus, que era da família dele mesmo. Ele não conhecia, ele não sabia, o que estava acontecendo. Então, Jetro instruiu ele durante todo o tempo. E um certo dia, quando ele estava pastoreando as ovelhas, ele recebeu um chamado de Deus. Ele viu uma sarça em chamas. O que é uma sarça em chamas? É uma árvore, era uma árvore, assim, bem grande até, e tava pegando fogo a árvore, só que ela pegava fogo, só que, tipo assim, não tava saindo cinzas dela, ela simplesmente estava pegando fogo. E ele ouviu uma voz, um chamado de Deus. E Deus o chamou para que ele pudesse salvar o povo hebreu, o povo que estava no Egito. Só que, assim que ele recebeu esse chamado, ele recuou, ele disse, não, eu não posso, que ele sentiu medo, na verdade, ele não queria colocar em risco a vida dele de novo, porque ele teve que fugir do Egito tentando salvar, não salvando, mas tentando defender o povo hebreu. Ele acabou meio que se dando mal. E por isso ele teve que fugir de lá. Então ele estava fugido, então ele ficou com medo de voltar e acabar sendo preso ou até morto. Só que ele não sabia que o rei do Egito já tinha morrido e quem estava lá era o filho dele, que a propósito, eles eram melhores amigos, eles cresceram juntos, eles eram amigos. Só que ele não sabia disso, ele não fazia a menor ideia do que estava acontecendo. Mas Deus falou para ele, olha, eu vou te ajudar, eu vou te enviar o seu irmão. Só que, assim, José ele já meio que sabia mais ou menos com quem era a família dele. Ele acabou descobrindo quem era a família dele um pouco antes de sair do Egito.
E até foi por isso que ele acabou se revoltando, né? Por saber que ele também era hebreu. Então, quando ele recebeu esse chamado, tudo, ele acabou indo pro Egito. E Deus deu muita coragem pra ele, mas ele ainda assim foi receoso. Só que com esse trecho dessa história, eu quero que vocês entendam o seguinte. Deus, ele tem um momento certo para que as coisas aconteçam. O Moisés, né, o Moisés, ele precisava ficar preparado para conseguir salvar o povo hebreu. Porque, afinal de contas, ele tentou uma vez defender o povo hebreu, só que não deu certo. Ele precisava ser instruído, ele precisava que Deus estivesse com ele, ele precisava crescer espiritualmente, ele precisava ser alguém forte espiritualmente, sabe? Ter uma conexão com Deus o suficiente para conseguir salvar um povo, né, daquela prisão que tava, que não era uma coisa fácil. Eram muitos hebreus, não dava para pegar e simplesmente fugir assim de uma hora para outra, porque era muita gente, é lógico que eles iam perceber. E eles dependiam daqueles hebreus, eles eram escravos, eles trabalhavam de graça, eles faziam de tudo lá. Então, salvar o povo hebreu não era nada fácil, não seria uma tarefa fácil. E a gente vai ver na próxima semana como isso aconteceu e como foi devastador pro povo egípcio essa perda, né? A perda dos hebreus, assim que os hebreus saíram, ficou, assim, destruiu o Egito, porque muita gente morreu, muita coisa aconteceu, tudo por teimosia do próprio rei. Só que tudo isso precisou acontecer para que a glória de Deus fosse exaltada ali, para que as pessoas entendessem que Deus que estaria seguindo eles, que Deus estaria guiando eles. Então, com essa história eu quero que vocês entendam que, às vezes, a gente quer que as coisas aconteçam assim, sabe? Ainda mais hoje em dia, a gente pensa que tudo tem que acontecer muito rápido. A internet, a tecnologia deu pra gente muitas coisas em pouco tempo. Hoje a gente pode se comunicar com gente de tantos lugares diferentes, né? E a gente pode conhecer pessoas só por redes sociais, não é mesmo? Só que a gente esquece que nem tudo vai acontecer de forma imediata. Eu vejo até que vocês são crianças já que cresceram muito ansiosas, cresceram com que tudo aconteça assim, ó, eu quero agora, tem que ser agora. Só que eu quero que vocês entendam que o tempo de Deus, ele é diferente do nosso. E que a gente precisa estar preparado para conseguir fazer aquilo que Deus quer. Porque às vezes o que a gente quer realmente pode ser sim o sonho de Deus, mas não para aquele momento. Porque você não tá preparado, porque você não tá apto para aquilo que Deus quer que você faça naquele momento. O Moisés precisava ter sido instruído por Jetro, ele precisava aprender da palavra de Deus, ele precisava estar conectado com Deus. E tudo isso demandou muito tempo. Moisés, ele já era um homem bem mais velho quando ele foi salvar o Egito. Foi salvar o povo hebreu do Egito. Ele já era bem mais velho, já tinha passado-se muitos anos. E ele precisou, sim, ter amadurecido para conseguir. Porque ele tentou se levantar antes, tentou defender o povo hebreu antes, só que deu errado. Porque ele não tinha Deus ao lado dele, porque ele não estava preparado. Ele não estava com o Espírito de Deus ao lado dele, guiando ele, porque não era a hora, não era aquele momento. E por isso ele precisou fugir. Só que agora, Deus deu para ele um caminho fértil, um solo fértil e firme, para que ele fosse lá e salvasse o povo hebreu das mãos dos egípcios. E isso vai dar muito certo, e é uma história maravilhosa. E eu quero que vocês entendam que muitas vezes vai acontecer situações na vida de vocês que vocês vão precisar esperar. Que vocês vão precisar crescer, que vocês vão precisar mudar para conseguir conquistar aquilo que vocês querem. Quando vocês estão na escola, vocês podem pular de uma etapa para outra sem passar por aquela que vocês estão? Vocês não podem sair do primeiro ano pro quarto ano sem passar pelo segundo e pelo terceiro, não é? É tudo etapas. Vocês têm que subir escadinhas até conseguir chegar onde vocês querem chegar. Tudo na nossa vida acontece em etapas e a gente não pode pular elas, senão a gente não vai ter uma base forte para conseguir estar lá em cima. E aí a gente vai cair. É como se estivesse faltando um degrau. E aí quando falta um degrau, tudo vai desmoronar,
Porque cadê a base? Entendeu? Então eu quero que vocês entendam que muitas vezes a gente não vai conseguir tudo que a gente quer na hora que a gente quer. Mas Deus, um momento da nossa vida, Ele vai abrir essa porta. Se isso for realmente... Se isso realmente estiver nos planos dele pra vida de vocês, vai acontecer, tá bom, criançada? Porque vocês ainda vão se frustrar muito com muitas coisas que vão acontecer. Às vezes a gente se pergunta, por que será que o coronavírus já não foi embora? Porque precisa ter um processo pra acontecer. E vai demorar um pouco ainda. A gente ainda vai ter que passar por algumas situações que talvez não sejam tão felizes, mas a gente precisa passar, porque assim a gente vai ficar mais forte. Tudo que acontece na nossa vida de problemas, e às vezes a gente não entende muito bem, Deus acaba dando pra gente uma força enorme, porque a gente evolui. Toda vez que a gente tem algum problema, a gente acaba evoluindo. Eu sei que vocês já passaram por isso, com certeza. Quando a tia às vezes briga com vocês ou alguma coisa, vocês acabam aprendendo com aquela situação. Quando a mãe de vocês repreende vocês acabam aprendendo com aquela situação. E vocês aprendem que o que vocês fizeram estava errado. E de repente, depois, né, que vocês tiveram esse problema, a mãe de vocês acaba ajudando ou dando alguma coisa que vocês queiram. De repente, se vocês choram ou fazem birra porque querem uma determinada coisa, porque querem comer um doce, por exemplo, e a mãe de vocês não quer dar, vai adiantar vocês fazerem birra? Não, porque ela não vai dar. Só que se de repente vocês esperarem ou fizerem algo, né, para que vocês mereçam aquilo, por exemplo, vocês se alimentarem direito durante o dia para conseguir depois, ou comer toda a comida depois, vocês podem sim receber um doce. E por que não, né? E isso acontece todas as vezes, e Deus sim, ele recompensa a gente de diversas formas, só que não pensem que ele é só uma moeda de troca. Deus, ele é muito mais que isso, e ele vai estar sempre preparado para nos ajudar em todos os momentos, assim como ele esteve preparado para ajudar Moisés no momento que ele precisou, porque ele conseguiu fugir das mãos dos egípcios. Só que Deus também, ele tem o tempo certo para que tudo aconteça, tá bom? Bom, essa foi a palavrinha dessa semana. Agora a gente vai para o momento das atividades. Só que eu já quero deixar claro que esse momento, essa semana a gente não vai ter uma atividade específica. Eu quero deixar para vocês uma coisa diferente. E eu acho que vocês vão gostar bastante, porque vai ser uma atividade bem família, tá bom? Então vamos lá. Bom, como atividade dessa semana, eu vou deixar pra vocês um filme, que é um filme sobre Moisés. Ele tá em desenho, e eu vou deixar aqui linkado nos cards aqui em cima, que vai aparecer pra vocês, e aqui também na descrição do vídeo, tá? Ele é um filme um pouquinho longo, só que ele vai contar toda a história de Moisés, muito bonita. E ela tá em desenho, então vai ser bem, tipo assim, certinho pra vocês entenderem. Eu acho que vai ficar bem legal. Porque tem muitos filmes sobre Moisés, só que, assim, em cinema. E às vezes eles mudam um pouco a história e tudo, só que esse tá bem seguido certinho. E tá bem legal, e eu espero que vocês gostem, tá? Que vocês assistam com a família de vocês, comendo uma pipoquinha. Nesse friozinho que tava tendo esses dias, era muito bom ter assistido um filme, né? Então vai ser uma programação pra vocês fazerem durante a semana. E eu espero que vocês, né, façam e que fique tudo muito legal. Essa foi a atividade dessa semana, a palavra dessa semana. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham gostado, tá? E um beijo e até semana que vem, tá bom, galera? Aproveita o filme. Tchau!